Olá, meus amigos, bom dia, graça e a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é o seu irmão Giliard Mello com um quadro que diz a Escritura. Nós estamos fazendo a exposição do livro um dos livros mais profundos da Bíblia, que é o livro de Apocalipse. E nós estamos no capítulo 6, com o tema geral, abertura dos 7 selos. E para você que está me assistindo, para você que está aí no meu canal, me assistindo, você que está no Facebook, você que está também pelo áudio no WhatsApp, e que Deus abençoe grandemente a sua vida. Vamos ler nessa manhã Apocalipse capítulo 6, versículos 7 e 8, que diz assim: Quando o Cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo: Venha. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte. E o inferno estava seguindo, e foi-lhes dado autoridade sobre a quarta parte da terra, para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Apocalipse capítulo 6 fala de 4 cavalos e seus cavaleiros. O primeiro cavalo que nós já falamos, um cavalo branco, é uma figura do Cristo vencedor. O segundo cavalo e o seu cavaleiro é o cavalo vermelho. É uma figura da perseguição religiosa, onde os cristãos, desde de todos os séculos, são perseguidos. E também uma figura das guerras, que nós estamos observando que está aumentando cada vez mais. Terceiro cavalo e o seu cavaleiro, cavalo preto, uma figura da pobreza e da escassez e da fome. Isso é uma realidade em todo o mundo. E o quarto cavaleiro que nós vamos falar nesta manhã é o cavalo, e o seu cavaleiro é o cavalo amarelo. É uma figura da morte. Representa a morte. Em primeiro lugar, a figura da morte e do inferno apresenta uma única realidade. O Hades sempre vem atrás da morte. A morte derruba, a morte mata, como se diz, e o Hades recolhe os mortos. A morte pede o corpo, enquanto o Hades reclama a alma do corpo. Segundo, a morte e o Hades não podem fazer o que querem. Eles estão debaixo da autoridade do Senhor. Isso fala da soberania de Deus sobre todas as coisas, até sobre a morte, até sobre o inferno, sobre tudo. Então, a morte e o Hades só atua sobre a permissão divina. Seu círculo de ação é limitada. Então, tudo o que acontece, mesmo que nós pensamos que muitas vezes está fora do controle, está debaixo da ação divina. Então o seu território é definido. O texto diz bem claro que eles têm autoridade para agir sobre a quarta parte da terra e nada mais. É isso que diz a palavra do Senhor. Isso fala de limite. Isso fala que da autoridade do Senhor sobre a morte, sobre o inferno. Terceiro, a morte usa 4 instrumentos para sacrificar as suas vítimas. Então, como é que a morte ela atua aqui? Isso debaixo da autoridade do Senhor. Primeiro instrumento que a morte usa, a espada. Aqui não é a mancheira, mas a rufaia, a espada comprida, usada na guerra. Aqui trata-se da morte provocada pela guerra. Então, logo que acontecem as guerras, como nós estamos vendo aí, os Estados Unidos contra o Irã, onde Trump lançou ali e matou aquele general, lançou seus mísseis. Então nós estamos aí vendo
Logo que chega a guerra. E o segundo instrumento que a morte usa é a fome. Porque a fome é o subproduto da guerra. Cidades sitiadas, queimadas, destruídas. Aí depois começa a faltar transporte, alimentos. Então é o segundo instrumento que a morte usa, a fome. Quantas pessoas, milhões de pessoas morrem de fome no mundo? Terceiro, a pestilência e a mortandade. Isso, as pragas, as pestilências crescem com a pobreza, com a fome e com as guerras. Nós podemos ver isso no mundo todo. Por isso que eu gosto de ler Apocalipse, que é um livro muito atual. As pragas, as pestilências, as pobrezas, a pobreza, a fome e as guerras. O quarto instrumento que a morte usa é as bestas feras da terra. Despedaça e devora tudo o que acontece. Então, o cavalo amarelo e o seu cavaleiro é uma figura da morte. É uma figura da morte que atua no mundo. E nós estamos experimentando. Mas não se esqueça que tudo isso está debaixo da autoridade do nosso Senhor Jesus. Nada foge do controle. Que Deus abençoe a sua vida. Tenha um dia abençoado na graça e na paz do Senhor Jesus. Um abraço, seu irmão. Valeu!